Blake Lively is suing her former It Ends With Us co-star and director Justin Baldoni over allegations of sexual harassment. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui nesse domingão? Hoje a gente veio falar sobre a acusação da Blake Lively contra o Justin Baldoni. Se vocês entrarem na nossa playlist É Assim Que Acaba, vocês vão ver que ao longo desse ano a gente produziu uns 4 vídeos sobre esse assunto. O filme É Assim Que Acaba, que retrata uma relação abusiva vivida por uma mulher com o seu marido, foi um filme que arrecadou mais de 300 milhões de dólares nas bilheterias. Protagonizado pelo Justin Baldoni e pela Blake Lively, poderia ser um grande projeto que finalmente teria adaptado um best-seller para muitos fãs da escrita da autora Colleen Hoover, mas não foi isso que aconteceu. Se vocês se lembram, no início do ano, quando a gente estava cobrindo bastante esse assunto, muitas coisas ficaram amargas na boca do público, né? Seja a rota em que o time da Blake Lively escolheu promover um filme que retratava abuso e violência doméstica de uma forma mais leve, seja as entrevistas dela e toda aquela coisa que aconteceu do cancelamento, da queda da Blake Lively, dela se tornar a persona não grata de Hollywood. E a maior força antagonística da Blake Lively nesse ano era o diretor e protagonista do filme junto com ela, o Justin Baldoni, que parecia ser um santo para as pessoas, que parecia ser a pessoa que realmente tinha entendido de fato o que o projeto deveria dizer, como que ele deveria ser retratado. Então eu acho que a justa posição de como o Justin aparentemente estava lidando com o RP, né, as relações públicas do projeto versus o time da Blake, e em consequência do Ryan Reynolds, do seu marido, que entrou no projeto também de forma... A gente vai relembrar tudo isso. Foi uma coisa que trouxe muita controvérsia pra Blake Lively, que até então não tinha controvérsia nenhuma, porque ela era apenas uma mulher padrão que tinha feito aí bons projetos e era casada há muitos anos. O que aconteceu agora? Ela abriu um processo contra o Justin Baldoni, alegando ele ser o responsável pela campanha difamatória que quase arruinou a carreira dela esse ano. Vamos entender tudo o que aconteceu, falar pra vocês tudo que o TMZ falou, tudo que o The New York Times falou, trazer vídeos e tal, um dossiê bem completo. Então se você quiser entender tudo, esse é o vídeo pra você. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude aí na meta 500k. Sim, gente, vai ajudar a gente também a crescer nas redes sociais, segue a gente no nosso Instagram, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa lá, a gente dá spoiler de vídeo, vocês ajudam a gente a escolher o próximo tema, vai lá, não fica só aqui. Bom, gente, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu lá no início do projeto, tá? O Justin Baldoni comprou os direitos para poder realizar a adaptação cinematográfica de É Assim Que Acaba, e ele entrou em contato com a Colleen Hoover. No início os dois eram tipo assim, os dois mosqueteiros do projeto, eles estavam ali juntos em tudo, eles foram atrás, ele e a companhia de estúdio dele, que é a Wayfarer Studios, foram atrás de poder conseguir adaptar esse filme, queriam também conseguir mais orçamento, querendo ou não, pra essa história, porque é uma história que precisaria de dinheiro pra poder ser contada, né, gente? Uma adaptação precisa de dinheiro pra acontecer. Com isso, eles se uniram à Sony, que é um grande estúdio, e eles pediram pra que fosse trazida uma grande atriz pra interpretar a personagem principal, que seria a Lily. E eles encontraram na Blake Lively a Lily perfeita, que entrou no projeto não só como atriz, mas também como produtora. Porque, obviamente, ela já tá num lugar na carreira dela onde ela pode também dar pitaco e produzir, não apenas atuar em projetos. E com isso aí, ela transformou muito do que a Lily Bloom era dos livros. Ela, obviamente, por ser uma personagem mais velha do que era nos livros, a personagem foi envelhecida. A personagem também tinha um tipo de roupa no livro que a Blake quis mudar tudo. A Blake quis mostrar outros lookinhos, outras facetas da Lily Bloom, mostrar que ela poderia ser uma pessoa que ligava pra moda, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que ligava pra coisas antigas e velhas e tudo mais. E aí isso acabou trazendo aí, desde o início do atrelamento, por assim dizer, de Blake Lively ao projeto, várias críticas por parte dos puristas, né? De pessoas que liam os livros desde o início, desde o lançamento, e que imaginavam a Lily de uma forma, e principalmente nessa parte dos lookinhos, que foi algo que a Blake Lively, por sempre ter essa coisa da moda, atrelada à carreira dela, deu muito pitaco, trouxe muitas complicações e problemas pra ela desde o início. E falar de lookinho sem falar da Insider não soa natural, né, gente? Exatamente. A Insider é uma loja maravilhosa onde você consegue encontrar várias roupas de vários estilos diferentes. É roupa pra calor, é roupa pra inverno, é roupa de banho, e elas são extremamente práticas pra você caber no seu dia a dia. É maravilhoso. A gente conseguiu agora outros lookinhos da Insider que eu tô doida pra usar agora no Réveillon. É maravilhoso. Eu sempre falo, né, gente? Roupa de banho, calcinha e sutiã que tem na Insider é a coisa mais maravilhosa. É uma loja que não só pensa na nossa praticidade, como também pensa nos tamanhos, tá, gente? Você consegue
consegue encontrar vários modelos de roupa lá, tá? Roupa de frio, roupa de inverno, roupa de banho, roupa de baixo e vai do P ao XGG, tá, gente? Tem uma variedade pensando em todos os nossos corpos no Brasil e eles também pensam no meio ambiente, tá? Porque todo o tecido de todas as roupas deles são feitas de madeira de reflorestamento, ou seja, pensando em sustentabilidade pro nosso meio ambiente, que a gente sabe que a gente precisa cuidar dele. E tem coisa mais interessante que você ter, tipo assim, influenciadores que estão te indicando uma loja de confiança, com material maravilhoso, com inclusão de tamanhos e ainda tecnologia. Que olha, gente, sério, a gente que é adulta, às vezes a gente tá cansada, a gente só quer chegar em casa, colocar nossas roupas pra lavar, a gente não quer ficar muito pensando se vai secar direito, se vai agarrar cheiro, se vai ficar com murrinha, se a gente vai precisar passar. Não tem isso, o tecido da Insider é inteligente, não fica aquele cheiro debaixo do braço, você não precisa ficar passando. É maravilhoso, sabe? Incrível, é prático, cabe na sua rotina de adulto. E a Insider não gosta só da gente, mas também gosta dos nossos seguidores e preparou pra vocês o cupomzinho maravilhoso pra vocês usarem nesse final de ano. Ó, tá chegando o Natal, tá chegando Ano Novo, pra você comprar aquele lookinho branquinho pra você passar a virada do ano e começar 2025 com o pé direito. Presentear seus entes queridos, namorada, não, é maravilhoso. É incrível. Então você vai fazer o seguinte, você vai no link aqui na descrição, vai usar o nosso cupom que tá aqui e você vai conseguir 15% de desconto. É maravilhoso. Se vocês fizerem essa compra, conta pra gente o que vocês acharam e bora pro vídeo. Mas enfim, muitas coisas foram acontecendo, o filme foi sendo desenvolvido. O filme, quando a gente via fotos e tal, o público já estava com o pezinho atrás, principalmente por causa da adaptação da Lily. Muitas pessoas não gostaram da Blake Lively como a Lily. Então o filme já estava dando um burburinho ali com o público desde a pré-produção dele. E agora, quando o filme foi lançado, a gente começou a perceber que tinha um climão muito esquisito rolando entre a Blake Lively, a Colleen Hoover e os outros atores e o Justin Baldoni. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam fazendo promoções completamente diferentes, e não só completamente diferentes, mas completamente separados. Eles não apareciam em fotos juntos, eles não faziam entrevistas juntos, os dois protagonistas do filme não faziam entrevistas juntos, e todo mundo ficou assim, o que tá acontecendo com essa história aqui? Aconteceu alguma briga? Será que eles fizeram isso pra distanciar o Justin Baldoni da romantização do elenco? Porque, tipo assim, o personagem do Justin Baldoni é o vilão da história. Tiveram até essas teorias na época que poderiam estar fazendo isso uma estratégia pra ninguém romantizar o Justin Baldoni. É, porque se assim, a gente vê o Justin Baldoni sendo todo charmosinho e legal com o elenco ali nas promoções, pode ser que a galera comecem também a romantizar o Ryan, o personagem dele. Não era isso que eles queriam. Muitas pessoas ficaram, gente, porque não é possível esse projeto aí rolando 4 anos, a Blake também como produtora, eles fizeram um filme tão bonito que, apesar das críticas, a maioria das pessoas, eu, por exemplo, e a Isadora, que somos puristas, lemos o livro, somos fãs, a gente gostou muito da adaptação. Sim. A gente ficou pensando, não é possível, gente, 2 pais de família e 2 pessoas mais velhas, maduras, não é possível que eles estão brigando por bobeira, por causa que, um queria o filme X, o outro queria o corte tal, porque a visão da Blake era essa, a visão... Só por causa de diferenças criativas eles estavam não conversando no tapete vermelho, nem promovendo o filme junto, não é possível. Só que as coisas foram passando e foram ficando cada vez mais cabeludas, porque dava pra ver nitidamente que todo o elenco tava tendo um problema direto com o Justin, todos eles, inclusive a Colleen Hoover, que, como a Isadora disse no início, era aí a mosqueteira do projeto junto com ele há 5, 6 anos atrás. Tinha parado de segui-lo nas redes sociais. Todo mundo do elenco se afastou do Justin Baldoni. Ficava claro que durante as promoções, quando eles eram perguntados sobre a direção do Justin Baldoni, todo o elenco ficava um pouco desconfortável e, como a Isadora disse, por causa que ele entrou com a Wayfair, o estúdio dele, como um dos times de produção, junto com a Sony, então houve esse clash de ideias em como promover o filme. De um lado, o grande estúdio, a Sony Pictures, quis promover o filme, que era um filme sobre violência doméstica, de uma forma mais leve, como se fosse uma comédia romântica. Foi algo que não agradou nem um pouco o público, porque como é um filme sério, é um filme que fala sobre violência doméstica, que é uma coisa que afeta diretamente a maioria da população, foi algo que caiu amargo pro público, porque não dá pra você falar sobre uma história tão séria assim, falando: traga os seus florais, vamos assistir o filme, traga suas amigas. Não, eu sei que o filme é sobre, tipo assim, violência doméstica, uma coisa que assola entre 7 mulheres, mas assim, sabe, ela também é muito forte, a Lily não deixa esse pedaço da história dela definir quem ela é. Ela não é só a violência que fizeram contra ela. Então foi algo que deixou a galera um pouco assim, com o pé atrás, com a escolha da galera da Sony e da Blake de promover esse filme, e todo mundo consequentemente ficou mais do lado do Justin Baldoni nessa coisa da promoção, porque enquanto a gente via a galera da Sony fazendo várias promoções felizes e alegres, o Justin Baldoni tava lá fazendo entrevistas sérias, indo em jornais, em programas matinais, pra poder conversar e falar exatamente sobre violência doméstica e promover ONGs que ajudam e protegem as mulheres que são vítimas disso.
isso. Então, tipo, o que acontece? Nessa época, gente, como a narrativa não tava na mão de ninguém, tava todo mundo tentando abafar pro filme ser bem sucedido, quem tava controlando a narrativa era a mídia. Então, estavam saindo histórias e mais histórias cada hora sobre um deles. Uma hora era sobre o Justin Baldoni, outra hora era sobre a Blake Lively. Só que, eventualmente, quando o público se definiu pra ficar mais do lado do Justin do que da Blake Lively, a carreira dela começou a ver uma queda absurda, porque todas as histórias agora eram direcionadas pro tanto que ela era uma pessoa ruim, uma pessoa fora da realidade, uma pessoa que tinha feito várias coisas inapropriadas no set, como o seguinte, colocar o marido dela, o Ryan Reynolds, pra reescrever coisas no roteiro sem dar créditos a ninguém e sem comunicar as pessoas que estavam trabalhando no roteiro pra começo de conversa, com ela também falando todas essas coisas absurdas sobre violência doméstica, tentando, tipo assim, botar panos quentes nisso e não ver a gravidade da situação, da história que o filme tava contando. It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals, and head out to see it. Também do fato que o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds entraram nesse bololô haha ridículo de tentar fazer com que, sei lá, It Ends With Us e Wolverine e Deadpool se tornassem aí um Barbenheimer 2, sendo que, tipo assim, era um filme, um sobre super-heróis engraçados e o outro, tipo, sobre violência doméstica. Não cabia esse tipo de coisa, tipo, igual tá acontecendo agora com Wicked e Gladiador Glicked. Sabe? Não cabe esse tipo de coisa porque era um filme muito, muito, muito grave, muito delicado. Então, assim, várias coisas sobre a Blake Lively foram saindo, que ela era mean girl, que ela era uma mulher arrogante, começaram a reviver coisas do passado dela com o Ryan Reynolds, que eles se casaram numa plantação, né, que a gente sabe que são lugares até muito bonitos, mas extremamente racistas em sua história dentro dos Estados Unidos. Começaram a reviver entrevistas antigas que ela havia dado, que ela tinha sido extremamente mal educada, que ela tinha sido uma mean girl, vamos dizer assim. Começaram também a trazer problemas que ela já teve com outros elencos que ela já participou, também à tona, tipo assim, nossa, olha lá, ela tem problema, toda vez ela tem problema com o elenco. O problema é ela. Essa menina é uma insuportável, chata, a típica loira mean girl, e tá tentando, tipo, destruir a carreira de um cara que é infinitamente menos popular e menos poderoso que ela, que é o Justin Baldoni, que, pelo menos em sua carreira pública, era ilibado. Veio de anos aí de um trabalho no set de Jane the Virgin, onde todo o elenco é simplesmente alucinado por ele. Ele já tinha dirigido outros projetos que também contavam histórias sensíveis, né? Tipo, ele fez 5 metros de você, que fala sobre fibrose cística, pessoas que vivem com uma doença crônica. E ele sempre teve essa pegada nas divulgações e relações públicas dos seus projetos de dar a voz às vítimas, de dar a voz às coisas. Ele tem um podcast chamado Man Enough, ou seja, Homem Suficiente, onde ele tenta desmistificar a masculinidade tóxica. Ele tinha todo um histórico que falava muito bem a seu favor, enquanto a Blake Lively estava sendo bombardeada o tempo todo de histórias mostrando tanto que ela era uma pessoa não muito legal e problemática. Então, assim, a narrativa foi formada e a Blake Lively se afundou nessa história. E aí o tempo foi passando, o filme foi lançado, passou-se muito tempo que o filme foi lançado, as águas foram se acalmando, querendo ou não, porque, gente, a Blake Lively não ia perder a carreira dela. Pra sempre não. Pra sempre não. O que aconteceu é que realmente deu uma queda da boa e a galera começou a falar muita coisa sobre ela, mas com o tempo foi se acalmando também. Agora a gente tá vendo, tipo assim, porque como o nome dela e o nome do Ryan Reynolds é muito atrelado, porque eles são um casal, a gente tá vendo agora a galera, tipo, voltando a falar bem do Ryan Reynolds, porque ele tá agora no Actors on Actors, fez coisa com o Andrew Garfield, todo mundo amou. Então as águas tinham se acalmado, o tempo tinha passado e a galera estava pensando, 2025 tá chegando aí, provavelmente a Blake vai fazer alguma coisa no que vem e tá tudo bem, tá tudo certo. Parecia que as águas tinham se acalmado e agora o filme entrou em streamings. E nos Estados Unidos, é uma grande vitória pra um filme que foi produzido, né, principalmente um filme que começou sem muito budget, ele foi adquirido pela Netflix. Então o Justin Baldoni tá de novo divulgando o filme em seus stories, divulgando as ONGs ali, que ele tava trabalhando no início do projeto, né, de ajuda a mulheres que sofrem de abuso e violência doméstica. Do nada, agora, chega uma história, né, que quem deu a exclusiva primeiro foi o TMZ, de que a Blake Lively estaria processando tanto o Justin Baldoni quanto o Jeremy Heath, que é o seu melhor amigo, o homem que faz o podcast Man Enough com ele e também o seu sócio da Wayfair Studio, ou seja, um dos produtores principais do filme, por assédio sexual e abusos no set. O que tava acontecendo, gente? Bom, o que tá no processo, o que tá dizendo é que realmente eles tiveram muitas diferenças criativas no início do trabalho, que eles batiam muito de frente com questões de ideias, só que a Blake Lively relatou algumas outras coisas. Ela mesma fez denúncias dentro do set ali, pedindo medidas protetivas para algumas atitudes do Justin Baldoni e do Jeremy Heath. Tipo assim, o que a Blake alega? Que eles tinham comportamentos completamente inapropriados, que eles ficavam comentando sobre a vida sexual deles, um do outro, sobre as genitálias, sobre
o corpo de outras pessoas, ficava mostrando fotos de mulheres em suas intimidades, contando histórias de relações que eles tiveram no passado que talvez não tenham sido consensuais. Falando sobre, tipo assim, vício em pornografia. E ela relata coisas extremamente perturbadoras nesse processo, tá, gente? Ela conta que o Justin Baldoni ficava improvisando cenas de beijo, cenas de sexo que não estavam pré-definidas no script, que o Jeremy Heath ficava entrando no camarim dela sem consentimento enquanto ela estava se trocando, ou até mesmo amamentando a última filha dela com Ryan Reynolds. Foi uma coisa extremamente perturbadora, porque agora a gente não tá falando só, tipo, de uma guerra de PR, de uma guerra de RP, de narrativas. Ai, quem que escolheu promover o filme da forma certa, quem é diva, quem não é, quem é chata, quem não é. A gente tá falando de uma pessoa que está acusando outras duas pessoas de assédio sexual. Exato, desses comportamentos extremamente inadequados, principalmente se no ambiente de trabalho, né, gente? Será que agora a gente tá vendo o jogo virar? Porque depois que o TMZ deu essa história, veio The New York Times com um artigo gigantesco pra falar riqueza de detalhes, inclusive disponibilizando as 80 páginas do processo movido pelo time da Blake Lively contra o Justin Baldoni, pra gente entender o que de fato aconteceu. Basicamente, assim que o filme foi lançado e começou esses burburinhos aí de uma possível treta entre os dois, o time do Justin Baldoni, ou seja, o time de PR, time de crise, o time de RP, contratou uma mulher chamada Melissa Nathan. Ela pode não ser um nome famoso pra vocês, mas ela é basicamente a RP, ou seja, a Relações Públicas, a chefe de Relações Públicas do Johnny Depp. E ela foi responsável por derrubar a Amber Heard, ex-mulher do Johnny Depp, que estava ali envolvida em um imbróglio também, e em processos contra o Johnny Depp. Todo mundo tinha ficado ao lado da Amber Heard no início, e depois que ela entrou no caso pra começar a ajudar o Johnny Depp, ele conseguiu vencer na corte da opinião pública. As pessoas começaram a devolver pra ele a razão, ou seja, ela era uma pessoa consideravelmente talentosa nesse campo e que já sabe como estrategiar, principalmente alvejando mulheres. O que aconteceu é que quando a Blake fez essas reclamações lá na época que tava tendo as gravações do filme, eles trouxeram várias medidas protetivas, realmente pra ela continuar trabalhando e continuar gravando. Uma série de exigências foi feita pela Blake pra ela poder voltar a gravar, né, continuar com o projeto. A gente tem uma lista, gente, foram feitas 30 exigências. A gente vai ler só algumas pra vocês entenderem o que foi feito. Ó. Não será permitido mostrar vídeos ou imagens de mulheres nuas, incluindo a esposa do produtor, para Blake Lively ou seus funcionários. Segundo, não haverá mais menção ou vício em pornografia prévio do Sr. Baldoni ou do Sr. Heath, ou sobre a falta de consumo de pornografia de Blake Lively ao elenco e a outros membros da equipe. Não é permitido discutir com Blake Lively ou seus funcionários experiências pessoais relacionadas ao sexo, incluindo quando se refere a cônjuge ou outros. Não mencionar a Blake Lively ou aos seus funcionários tempos pessoais em que o consentimento físico não foi dado em atos sexuais, seja como abusador ou como abusado. Não descrever seus próprios genitais para a Blake Lively. Não fazer mais piadas ou comentários depreciativos sobre as reclamações de RH que a Wayfarer já recebeu no set sobre as faltas de reuniões de RH. Não perguntar o peso da Blake Lively ao treinador dela, sem o conhecimento ou consentimento dela. Não mencionar mais para Blake Lively que o Sr. Baldoni está falando com o pai morto da Blake. E entre várias outras exigências, mas nessas primeiras a gente consegue ver exatamente o que a gente tinha contado pra vocês, que a Blake alega que aconteceu durante as gravações. O filme foi lançado, começou a ter esses rumores que os dois estavam tendo brigas. A equipe do Justin, todo mundo ficou preocupado, tipo assim, e se essas reclamações vazarem? Porque o que acontece? No processo, a Blake Lively, numa dessas coisas aqui que ela pediu, né, nesse complaint oficial, nessa reclamação oficial ao estúdio, apesar dela estar fazendo isso, ela não queria nenhuma forma de retaliação por parte da equipe do Justin Baldoni. É aí que entra o motivo da galera tá agora tentando entender por que ela fez isso, e talvez ela tenha conseguido meio que virar agora o jogo. Por quê? Como a Isadora falou, a poeira já tava baixando. Ela é muito poderosa. Ela tinha, tipo, óbvio, tido uma queda de popularidade bizarra. Mas, pô, estavam seguindo em frente. Por que do nada ela quis reviver essa história? Que agora eu acho que ela obteve documentos oficiais de análises forénsicas e tudo mais. A gente não sabe como isso foi obtido. Onde mostrava conversas entre o Justin Baldoni e o seu time de RP, principalmente da Melissa Nathan e os novos contratados, pra orquestrarem uma campanha de difamação contra a Blake Lively. Ou seja, de desencontro ao que ela tinha pedido dentro dessas reclamações pro estúdio para começo de conversa, que não houvesse nenhum tipo de retaliação. E, obviamente, o tanto que ela foi atacada nesse último ano realmente pode caber nessa retaliação, ainda mais que ela tem provas de que pode ter sido arquitetado pela equipe dele. She had taken her complaints to the film studio, and the men agreed to bring in a full-time intimacy coordinator, an outside producer, and put in place other protections. They also agreed in writing
not to retaliate against her. But as the release of the movie approached, they hired a crisis PR manager who orchestrated a smear campaign against Lively. Exato, ela tem mensagens, várias mensagens, trocas de e-mails que o The New York Times disponibilizou e falou que eles entraram em contato com todas essas mensagens. É realmente uma evidência muito séria e muito forte de tudo isso que aconteceu. E uma coisa que a galera levantou é o seguinte, tipo assim, como é que a equipe de RP do Justin Baldoni, que tava arquitetando destruir uma mulher, nas mensagens tem até coisas assim que a Melissa Nathan falou. Meu Deus, gente, o Justin Baldoni realmente se safou, porque a gente conseguiu alvejar ela no lugar exato. As pessoas realmente odeiam mulheres, né? Como é que você tá arquitetando esse tipo de plano contra alguém pra acabar com a reputação de uma pessoa perante a esfera pública e você vai trocar mensagens com os seus clientes fora de um aplicativo criptografado? Porque, por exemplo, gente, o WhatsApp ou o Telegram, a gente já viu que tem as mensagens são criptografadas. O que isso significa pra quem não entende nada de tecnologia? Significa que, a não ser que você tenha o aparelho em mãos, você não consegue buscar numa nuvem ou hackear essas mensagens. Agora, obviamente, a iMessage, essas merdas, dá pra pegar muito fácil. Então, assim, eles estavam trocando a iMessage de umas coisas tão sérias. Mostra uma incompetência grotesca por parte da equipe que foi contratada. E mostra que, tipo, por isso que eles conseguiram tão fácil chegar. Eu acho que foi nesse lugar, quando a Blake Lively descobriu que o culpado daquilo tudo, porque pra ela era assim, velho, foi um infortúnio entre narrativas. Mas quando ela descobriu que foi a equipe do Justin Baldoni que arquitetou todo esse plano, ela falou, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Tipo assim, agora a história é diferente, né? Eles realmente fizeram algo que eu pedi nas reclamações pra não fazer. O inimigo agora é outro. Eu falei claramente na primeira complaint que eu não queria nenhum tipo de retaliação, e isso aí é mais do que uma retaliação. Eles acabaram com o meu ano. A equipe do Justin Baldoni e seus advogados já vieram rebater essas acusações da Blake, dizer que isso era uma tentativa fracassada da Blake Lively de tentar recuperar a sua reputação e dessa forma manchar injustamente a imagem do Justin Baldoni. Vamos entender agora o que a internet tá falando, porque olha, pela primeira vez em um ano que tá rolando essa treta, as pessoas estão ficando do lado da Blake Lively. Por quê, gente? Apesar dos pesares, esse processo tem múltiplas provas. Tem evidências, realmente, as mensagens, os e-mails trocados. Eu li, tipo assim, eu não vou dizer que eu li 80 páginas do processo porque tava cansativo, mas eu li, tipo assim, gente, mais da metade. E eu posso falar que o que mais me chamou a atenção nesse processo todo, e eu nem sou advogada, a Isadora quer, é que, tipo assim, esses complaints têm anos que foram feitos. Tipo assim, a carta aberta que ela mandou pro estúdio, mostrando tudo que o time legal dela tinha, tipo, bolado pra ela se proteger desses supostos comportamentos do Jamie Heath e do Justin Baldoni, é um fato. É um documento que existe na mão do estúdio muito antes dessa treta chegar a público, muito antes desse filme ser lançado. E o fato que todo o elenco ficou do lado dela, complicado, sabe? Porque, assim, vamos ver o que a internet tá falando e vamos ver também como que as promoções afetaram diretamente o caso da Blake Lively. So Blake Lively is suing Justin Baldoni for occurrences that allegedly happened on their movie together. No one knows what really happened, but what's interesting is I don't know that Justin Baldoni is a very wealthy man. What is she suing for? She has infinitely more money than him. She hasn't tried to have him arrested for anything criminal, and the legal fees will probably bury him alone. So what is there to get? Is what I'm asking. So Justin Baldoni is being sued by Blake Lively for sexual harassment. The suit is alleging that he was showing her nude photos of women, like nude photos, videos, and talking about his past porn addiction and his sexual conquest, and talking about the cast and crew's genitalia. But this comes as no surprise to anyone that took note of the fact that he hired Johnny Depp's PR crisis team. And then you started to see all these articles from sources saying that Blake did this and Blake did that and Blake created this environment. But then you also saw that the cast and crew all unfollowed him, and the women of the movie were very uncomfortable when he was mentioned in interviews, and nobody ever really wanted to talk about him. These are things that anyone that is not like a misogynistic freak paid attention to and made a note of. So this does not really come as a surprise. We could kind of tell that something like this was going to come. It's the same thing that we've seen before. A lot of people will continue to use Johnny Depp's playbook of smear campaigns and planting things and trying to win in the court of public opinion first and foremost. All very, very calculated, and it's very unfortunate that we as a society have not become more aware of when we're being fed propaganda and when we're being fed a fucking smear campaign against a woman. I do not know Blake Lively and Ryan Reynolds on a personal level, but I do know Justin Baldoni. And what is going on with the whole marketing thing with It Ends With Us is a little sus, but I also don't know like the behind the scenes, so I can't really make comment to that. But what I do have an opinion on is the person that Justin Baldoni is. He truly is the caring man that you perceive him to be. Film 5 Feet Apart, he invited us for a reshoot with Cole Sprouse. Why? Because my husband has cystic fibrosis, and he wanted to make sure that whatever they were shooting in the hospital room was a true depiction of what it looks like
for my husband and other patients. It was actually so cool to see the passion and the care that he had. Make sure that he was telling the stories of patients in the most honest and truest way. He even wanted us and other patient advocates to be involved in the PR of the movie. If you guys have seen any of the other movies that he directed, PR that he is doing now is no different than the PR that he did for the other movies, which is center the focus around the vulnerable population. Então aqui a gente separou alguns clipes mostrando, tipo assim, pessoas que agora estão do lado da Blake Lively e pessoas que tentaram defender o Justin Baldoni, principalmente no início dessa história toda. Só que agora que a gente tem ciência do processo que ela tá movendo contra ele e das reclamações que ela já tava fazendo previamente, tá? Que tipo assim, sabe uma coisa que a gente sempre fala aqui nos vídeos? Duas coisas podem ser verdade. A gente sempre fala isso pra vocês. Tipo assim, a Blake Lively teve toda essa campanha de difamação, mas as coisas só funcionaram porque ela deu muito recibo. Tipo, realmente ela teve entrevistas em que ela foi mal educada, realmente ela foi mean girl em alguns momentos, realmente... Ela foi inapropriada, ela foi sem noção durante toda essa divulgação, porque tipo assim, o que acontece? Essa divulgação mais bring your florals, bring your girlfriends, é uma coisa que a Sony escolheu. O time da Sony, de RPs da Sony, sentaram e bateram a ideia. O filme vai alcançar mais pessoas e o filme vai fazer mais sucesso nas bilheterias se a gente fizer um gaslighting com o público. E o elenco se submeteu a isso. Como o Justin Baldoni vinha aí da produção própria do seu próprio estúdio, ele não precisou se submeter a isso, porque independente dele ser uma pessoa boa ou não, a figura pública dele é de um homem que é advogado de causas. E então essa deve ter sido a primeira grande divergência entre os estúdios, entendeu? A segunda grande divergência, a gente não sabia que estava ocorrendo por trás das câmeras, que era a Blake Lively e ele passando por essas coisas, entendeu? Ele assediando moralmente e sexualmente, ao que tudo indica, supostamente pelos processos movidos pelo time da Blake, contra ela, entendeu? Então assim, a Blake Lively pode ser sem noção, a Blake Lively pode ser uma pessoa completamente inapropriada, ela pode ser meio que, tipo, essa expressão em inglês, out of touch, fora da realidade. É, um pouquinho sem noção, vive na bolinha dela. Na bolinha dela de menina branca que cresceu com família, com onde todo mundo é heterossexual. Exato. E todo mundo tem 10 filhos no sul. Exato, que teve uma campanha de difamação que deu certo, porque ela deu recibos pra que desse certo, mas ela ainda pode estar com a razão quando ela fez todas essas reclamações e quando ela tá colocando esse processo. Vocês estão entendendo que tudo isso pode ser verdade? Ela pode ser sem noção e ter permitido que isso acontecesse com ela ao longo da sua carreira, mas também pode ter sido vítima de um assédio sexual. Vocês entendem que, tipo assim, não existe vítima perfeita? Porque a gente tem que dar nossa cara a tapa aqui. A gente ficou, não vou dizer do lado do Justin Baldoni, porque a gente não é fã nem conhece ele, mas a gente ficou, obviamente, junto com a internet quando a gente viu que tinha coisas que eram indefensáveis por parte da Blake Lively, principalmente por ela ter, óbvio que foi ideia do estúdio, mas ela ter se submetido a isso, não ter ficado o pé, de falar, eu não quero promover o filme assim, foi total escolha dela, não teve nada a ver com outras pessoas. Exato, e ainda concordamos com isso, achamos que foi uma escolha totalmente errada de promoção que foi ali por parte da Sony. Mas isso não exclui o fato de que ela pode ter sim sido alvo de assédio sexual e de muitas coisas inapropriadas por parte do Jeremy e do Justin Baldoni no set de Assim que Acaba, porque não existe vítima perfeita, não é porque ela é padrão e loira e sem noção que ela não pode ser uma vítima de abuso sexual. E não é porque o Justin Baldoni sempre teve uma carreira ilibada, sempre teve boas convivências com outras pessoas que trabalharam com ele, que ele possa não ter feito isso num dos sets que ele trabalhou. Exatamente, gente. Só porque uma pessoa nunca fez alguma coisa, não quer dizer que ela não possa fazer nunca. E é muito louco que agora que a gente vai reassistir as entrevistas antigas e as coisas antigas que eles fizeram pra promover o filme, quando ainda tava tudo por debaixo dos panos, eles estavam tentando colocar panos quentes pra não colocar mais lenha nessa fogueira enorme que foi todo esse escândalo em volta do filme, a gente vê algumas coisas. Por exemplo, no processo, Blake Lively fala que ela tava muito incomodada com os improvisos e as cenas de sexo por parte do Justin Baldoni, os beijos de língua, ele saindo do personagem pra falar coisas com ela inapropriada, tipo... Você cheira muito bem, você tá muito cheirosa hoje. E ela falou, tipo assim, eu não gostei desse comentário. E ele falou, eu não sou atraído por você, tô só comentando. Isso sendo que eles estavam filmando a cena, não era pro personagem falar isso pra ela, ou seja, era o Justin falando isso com ela. E quem nunca viveu isso, gente? Eu sou mulher, eu já vi isso tantas vezes. A gente, principalmente quando a gente é mais nova e micareta, os carinhas chegando na gente, a gente falando que... A gente queria essa feia agora, não tem atração por você. Mas há 5 minutos atrás, tava querendo me beijar e falando que eu tava cheirosa, não entendi. Isso já aconteceu com todas as mulheres, vocês podem atestar disso aqui nos comentários também, se você for mulher. Então, tudo isso aconteceu e por causa disso, uma das coisas que a gente nem leu, porque foi muitas exigências, mas uma das exigências que ela fez, aquele comunicado pro estúdio, quando ela reclamou no RH do Justin Baldoni, é que ela queria um Intimacy Coordinator, ou seja, um coordenador de cenas íntimas. Agora, vendo de novo as entrevistas que ela deu 6 meses atrás, a gente começa a pegar umas coisas engraçadas aqui. Vamos lá reagir. Não só isso, mas também a justa posição de como o Justin Baldoni estava tratando a Blake Lively de forma muito profissional, falando super bem do projeto de forma muito correta, mas agora que a gente sabe de tudo, tudo fica com uma outra conotação, entendeu? E infelizmente a Blake Lively deu recibo, sendo sem noção,
mas isso não torna ela menos vítima se isso aconteceu. Bora pra lá. The chemistry with Justin also was off the charts. I mean, really, truly, you fell in love with both couples, you know. So talk to me about how sometimes you were even the intimacy coordinator in some of those sexier scenes. Like we saw you. That shouldn't be happening, by the way. I just want to be clear that you should not be the intimacy coordinator. You should definitely hire intimacy coordinators, which we did have. Well, thank you goodness. were teaching Justin how to pull you in. Where have you seen this? I actually just saw it too. It was on Instagram yesterday, I think. Casting Blake Lively, super intimidating. First of all, I remember our first meeting, I was so nervous. She's like a creative force and also so funny and charming and disarming when you meet her. I just knew right away that she was Lily, and I'm just so grateful that she agreed to do this. How was working with Blake, and were you impressed with her work ethic? As I've said before, Blake is so creative and she works so hard, and this movie, it wouldn't have been the same without her. As a man, I'm always going to come with my own biases, and it's one of the reasons I was afraid to direct this movie, let alone act in it. And I wanted to make sure this film always had a female gaze, and I was never putting myself into it. But one of the things that I think is very easy to say, especially for us men, is when we maybe talk to somebody who's in this situation, or we read a book, or we hear a news story, the question that's always asked is, why did she stay? And that's the wrong question. Yeah. What we need to be asking ourselves is, why do men harm? Most of us, if we're lucky enough to run into a celebrity in public, we only have a few moments to maybe speak with you guys. But for people who see this movie, who relate to the topics of this movie on a deeply personal level, they're really going to want to talk to you. This movie is going to affect people, and they're going to want to tell you about their lives. So how would you recommend they go about it? Like asking for like my address or my phone number or like my location share. Or I could just location share you, and then we could. I'm just curious Just about social security number. I'm a Virgo, so Yeah. I'm like, are we talking logistics? Are we talking emotionally? Eu acho que esse compilado aí mostra claramente como duas coisas podem ser verdade. O Justin Baldoni, se a gente tá olhando agora esse processo e todo nessa matéria essa exclusiva do The New York Times, mostrando o absurdo que foi a campanha que eles tramaram contra a Blake Lively, todos esses crimes supostamente cometidos, se forem verdade, contra ela no set, mostra uma frieza bizarra do treinamento de PR maravilhoso que ele teve pra continuar, tipo assim, como uma pessoa pública ilibada, porque ele realmente, a forma como ele conduziu a promoção do projeto foi incrível. Perfeita. Todo mundo criticando a Blake Lively e ele lá exaltando ela. Todo mundo criticando a promoção do filme e ele lá promovendo de forma impecável, né, da forma que deveria ter sido desde o início, mostrando a verdade sobre o projeto, de como é que era complicada, as situações que as mulheres enfrentam em relacionamentos abusivos e tal. Mas, ao mesmo tempo, a Blake Lively, que ainda não tinha ciência do nível de retaliação que ela sofreria no futuro por parte do time contratado do Justin Baldoni, mostrava ali de uma forma ou de outra que ela tava desconfortável com a situação. Deixando escapar que, tipo coisas absurdas aconteceram. Coisas absurdas aconteceram no set, que ela tava desconfortável, sabe? Era algo que era palpável da gente conseguir enxergar ali. A gente não sabia só o porquê que tava acontecendo, e agora a gente sabe. E tipo agora assim, ela chegou e ela disse pra arrombou gente. a porta. Exatamente. O que a gente tem que fazer quando a gente tem uma denúncia feita por uma vítima na justiça? A gente tem aqui que ficar caladinho, Quietinho, tá, galera? enfiar a violinha no rabo. Exatamente. Não importa se você achava que o Justin Baldoni tava com a razão e não sei o que. Não importa. Agora a gente tem um processo rolando na justiça e ele possivelmente possa ter cometido um crime. Ele possa ter sido um perpetrador de assédio sexual em um set de filmagem. Vocês estão entendendo isso? Ele era o líder daquele set, ele era tudo, ele era o produtor principal, ele era a pessoa que tinha adquirido os direitos, ele era o primeiro idealizador do projeto, ele era o diretor e ele era o personagem principal. Então, tipo assim, ele ser uma pessoa exímia no que ele tava fazendo e dar ali, tipo, recibo da sua liderança era primordial. E não foi isso que aconteceu, de acordo com esse projeto que tem múltiplas evidências. Vocês estão entendendo? Então o que a gente tem que fazer é esperar, porque agora com certeza esse processo vai caminhar, vai pra frente. Vamos ver quais são as evidências, o que vai vir disso. Porque provavelmente eles vão contra-atacar, mas o que a gente tá querendo dizer é que, tipo assim, agora que a gente sabe mais detalhes sobre o que já tava rolando muito antes do filme sair, entre eles no próprio estúdio, nas gravações, e dizem que muito por causa disso o Ryan Reynolds se meteu, sabe? A gente fica tipo assim, cara, será que é por causa disso também que ele tava tão enfronhado no projeto? E várias coisas que ainda não estão batendo, tipo, como que a Blake Lively também entrou como produtora e não tinha muito dizer pra o que podia acontecer, como é que eles poderiam melhorar todos esses assédios no set. Tem muita gente que ainda tá do lado do Justin Baldoni por causa de todo o trabalho de RP que foi feito com ele ao longo desse ano, que foi realmente muito exímio. Tem pessoas que realmente
repente aí entram, dão a cara a público pra dizer o tanto que ele é um cara incrível, que ele é um cara legal. Todos os outros filmes que ele dirigiu também falam a respeito de como ele gosta de promover projetos que ele faz parte. Só que ainda assim, a gente, tipo, descreditar 100% da Blake Lively nesse momento é dizer que existem vítimas perfeitas. E pra vítima ser perfeita, ela tem que nunca errar e nunca fazer nada de errado e nunca tomar nenhuma decisão errada, porque só assim uma vítima pode ser considerada uma vítima. Uma pessoa controversa, uma pessoa que já foi tida como mean girl não pode ser vítima. Não, uma pessoa que tem erros na vida como todo mundo não pode ser vítima. Uma pessoa cinza, porque só pessoas pretas no branco que podem ser vítimas. Exatamente. Não é assim que funciona. E obviamente, quando tudo saiu dela, né, teve toda aquela entrevista lá do Baby Bump, congratulations on a little bump, a barriguinha, não sei o quê. A entrevistadora também veio dar seus 2 centavos sobre toda essa história, que ela falou, gente, me tirem dessa, tá? Que eu vi agora que o Justin Baldoni realmente arquitetou um plano contra a Blake Lively, mas eu coloquei minha entrevista porque eu quis. Okay, so I have to say something, because now I see that things are starting to snowball and people start thinking that I had anything to do with the smear campaign against Blake Lively that was orchestrated allegedly by Justin Baldoni and his team. I also read the article in the New York Times this morning. I've been reading through the lawsuit and I see there's been so much dirty work going on behind the scenes, and I just wanted to say I have nothing to do with it. When I read the text messages that was going back and forth between Justin Baldoni's PR team, I was as shocked and appalled like everyone else, and I would never take part in anything like that. That's such an insult to me. I don't want a part of this. I posted a video, I showed how Blake Lively was behaving in my interview, and that's it. Então, assim, ela realmente ali, essa entrevista principal não estava... Porque ela foi uma das principais... Plano. Tipo assim, é porque isso que tá acontecendo. Tipo, a Blake Lively teve a falta de sorte de ter um plano arquitetado contra ela. Só que 90% das coisas que foram levantadas contra ela não foram culpa de ninguém. Exatamente. Foram culpa dela mesma. Ainda assim, ela não tá movendo um processo só por causa disso. Ela tá movendo um processo também dizendo que 2 homens assediaram sexualmente não só ela, como muitas mulheres do elenco e do set por anos. A gente não pode ignorar essas denúncias, gente. A gente nunca pode ignorar denúncias de vítimas. Você sabe muito bem que esse é o nosso posicionamento aqui nesse canal e sempre vai ser. A gente nunca pode descreditar as vítimas. A gente tem que ouvir o que elas têm pra dizer. E a gente entende a complexidade humana, porque 2 e múltiplas coisas podem ser verdade. A gente pode ter uma pessoa com vários close errados que foi uma vítima, e a gente pode ter uma pessoa com uma carreira só de close certo que é um perpetrador. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham e muita água vai rolar. E se o Justin Baldoni conseguir virar a mesa de novo, a gente vai vir aqui respeitando o tempo de todas as supostas vítimas. Exatamente. A gente tá aqui pra atualizar vocês de tudo que vai acontecer, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, tudo sempre. Um beijo.